E se não tiver ninguém para mim? E se não existir um amor? E se eu não encontrar o amor, né? Essa pergunta é uma pergunta que acaba fazendo com que a gente se sinta frustrado, se sinta triste, né? Porque por mais que a gente esteja rodeado de pessoa, a gente acaba se indagando: será que um dia eu vou viver um amor verdadeiro, um amor recíproco, um amor inteiro? E pensar na possibilidade do não viver dói, magoa a gente, né? Então, nesse vídeo, eu quero conversar um pouquinho sobre justamente essa solidão que você sente, né? Esse medo que você sente, que muitas das vezes pode estar relacionado com a relação que você tem com você mesmo, do que necessariamente com o fato de você não ter ninguém hoje. Eu acredito, né, como profissional, que na maioria das vezes nossos receios eles nos falam muito mais sobre a gente do que necessariamente sobre aquilo que nos falta, né? Então, assim, não ter ninguém hoje ao seu lado não significa que você não vai ser feliz ou que não vai aparecer ninguém, né. Eu acho que a gente tem muito parece que um prazo de validade para as coisas, a gente determina quando que as coisas, precisam acontecer na nossa vida, e não é bem assim que funciona. Então vem comigo nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes de tudo deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta, especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já curte aqui embaixo e me siga para que o YouTube possa recomendar novos vídeos meus para você assistir. Então, vem comigo para esse vídeo para a gente aprender um pouco. O primeiro ponto desse vídeo é como a solidão ela é invisível, né? Como a gente acaba sentindo um medo invisível de algo que a gente nem consegue perceber exatamente. E aí a gente traz um contexto de que na infância, com os desenhos, né, a Disney ali com o Príncipe Encantado, ou com muitos amigos à nossa volta, e a gente vai crescendo e percebendo que a realidade não é bem assim. Quantas pessoas estão se sentindo solitárias? E aí eu não falo só sobre a ausência do relacionamento, mas sobre a ausência da família, dos amigos, dos parentes, de pessoas próximas com quem elas podem contar, né? Hoje a gente está muito mais restrita a ter amizade, porque a gente nunca sabe se essa amizade é verdadeira, se não é, se está tirando vantagem, se não está. Então, a gente cresce internalizando essa ideia do viver a dois. E se você tem um relacionamento, você é uma pessoa de sucesso. E se você não tem, você é uma pessoa de fracasso, né? Então, a gente vai internalizando essas crenças de que para a gente ser feliz, a gente tem que ter um relacionamento. Então, não se culpe, né, por esse pensamento que você tem, né? Por essa necessidade de ter um relacionamento que você acabou construindo, ou melhor, que a sociedade acabou, construindo em você. Então a gente acaba crescendo, né, se tornando adulto, e a gente vai entendendo a dificuldade de ter um relacionamento. E aí a gente começa a pensar: "Será que tem algo de errado comigo?" E não tem nada de errado com você, né. O fato de você ainda não estar numa relação saudável, demonstra o quanto você talvez seja uma pessoa, consciente, né, de que o relacionamento é algo difícil, algo que exige demais, e não é egoísta da sua parte não querer se dedicar nesse momento totalmente a um relacionamento, né, e nem é um sinônimo de fracasso da sua parte, por não estar com filhos, família, e nem estar validando essa estrutura, social, né, de que ter família é tudo, né. Então, não tem nada de errado com você e você precisa refletir sobre isso. Justamente porque não é sinônimo de bem-estar, estar num relacionamento, porque o que pode parecer fácil para o outro, pode não ser para você. O relacionamento, ele não é a ausência da solidão, porque como eu falei no início do vídeo, às vezes a gente está rodeado de pessoas e ainda assim a gente se sente vazio, se sente sozinho, solitário, né. Então, você pode estar sozinho e conseguir lidar com isso, como você pode estar acompanhado, mas ainda assim se sentir vazio, né. Não sentir que o outro esteja para você. Então, não tem relação a solidão com o fato de você estar ou não acompanhado. Isso não traz para a gente uma referência: "Ah, porque quando eu estou numa relação é tudo diferente, eu me sinto bem, eu sou", não, estar numa relação não vai ser a resposta para tudo. E aí o ponto delicado sobre isso não é exatamente a solidão, mas é o quanto, o fato do indivíduo ali não ter um relacionamento traz referências para ele de abandono, né. Essa referência que ele tem que é a mais importante, justamente porque quando o indivíduo ele se sente sozinho, né, ele só percebe isso quando, por exemplo, ele está sozinho em casa, está no final de semana, aí ele acaba recorrendo a alguns vícios, porque ele quer esquecer, ele quer tentar manejar essa solidão, mas essa solidão não é sobre a ausência de pessoas, né, mas é justamente sobre como ele se sente com isso. Talvez ele não se sinta suficiente, talvez ele, tenha comportamentos que acabe, afastando as pessoas, talvez ele esteja focado nos seus objetivos pessoais, e isso só leva ele a perceber a ausência das pessoas no momento em que ele
né, acalma tudo, no momento em que ele está tranquilo, aí que ele vai tomar caraca, eu não tenho ninguém, não tem ninguém para tomar um café da manhã, não tem ninguém para passear, não tem ninguém para dormir comigo, não tem ninguém para assistir um filme, né, aí chega o final de semana, vem o tormento, né, a dificuldade de entender que a solidão dele é só momentânea. Então, o segundo ponto é justamente essa diferença entre a solidão e o estar sozinho. Quando a gente percebe que está sozinho, é justamente o momento em que tudo acalma, é justamente o momento que você está entediado, que você percebe que precisa de alguém. Hum, então tem que ver se isso não está relacionado com as suas emoções, né? Da mesma forma que a solidão que você sente interna não vai ser minimizada se você tiver 1000 pessoas à sua volta, né? 1000 pessoas se preocupando com você, você ainda vai se sentir solitário, você ainda vai se sentir insuficiente. Então existe essa diferença, né, tanto da solidão por falta de afeto, de carência, quanto a solidão por questões, internas, né, de percepção, de autopercepção, da maneira como o indivíduo ele acaba se enxergando. Então se você tiver uma parceira do seu lado, se você tem uma solidão emocional, você ainda não vai se sentir suficiente para essa pessoa, e essa pessoa ela que está com você, ela vai ter muita dificuldade nesse relacionamento com você, porque ela vai ter sempre que provar o quanto você é útil para ela, o quanto ela quer estar com você, o quanto você é necessário para ela, porque justamente você sente esse vazio emocional, né? Então, vai ser muito desgastante para a parceira que se relacionar com você. E quando você apenas se sente sozinho, isso é carência, né? Isso é uma necessidade momentânea. Você passa a semana toda trabalhando, aí chega na sexta-feira que você tem a sua folga, aí que você vai lembrar que você não tem ninguém. Não tem ninguém para assistir uma Netflix, ou um filme, ou comer uma pipoca, ou sair para jantar, e aí você sente falta. Então, essa carência que você está sentindo é só nos momentos de tédio. E aí você tem que avaliar: será que eu realmente quero ter alguém ou eu só estou carente? Né? Será que eu estou me sentindo solitário porque eu tenho essa sensação de insuficiência, de abandono, né, de rejeição? Então, são pontos diferentes, né, que a gente precisa se autoavaliar, que às vezes a nossa necessidade de ter alguém não é genuína, é só uma estratégia da gente aliviar alguma coisa que a gente está sentindo. Pensa nisso. E o próximo tópico é justamente sobre como as pessoas elas acabam, ao longo do tempo, preferindo a si mesmas, e elas são julgadas e criticadas. E o quanto muitas pessoas acabam não tomando essa decisão de escolher por si mesma, e insistem em ter uma relação. E o relacionamento, ele não é a estratégia para a gente aliviar as nossas angústias, ou para a gente realizar os nossos objetivos e ideais. E eu falei no primeiro vídeo justamente sobre como alguns relacionamentos eles se tornam, ideais egoístas, né, para não, porque eu nunca tive festa de 15 anos, eu quero casar para ter uma grande festa, uma festa bonita. Não, eu preciso ter um filho, e a gente não quer ter um filho solteira, né, a gente quer casar, a gente quer seguir os padrões, né, sociais, ou como a gente quer, facilitar os nossos sonhos, né, poder viajar, poder comprar uma casa própria, com a colaboração de uma outra pessoa, né. Então a gente acaba, atribuindo o relacionamento nossos ideais egoístas, né, porque o relacionamento, ele não é uma florzinha cheirosa, né, o relacionamento é difícil, e quando você olha para as relações à sua volta, você pensa que é o quê? O outro se submetendo a você? O outro fazendo tudo o que você quer? O outro, né, se subjugando? Não, o relacionamento é troca, o relacionamento é construção, e construir dói, construir é algo doloroso, porque a gente pega 2 indivíduos para morar na mesma casa com experiências diferentes, traumas diferentes, tudo diferente, né, contexto familiar diferente. E aí a gente julga que, já que a gente tem o amor, já que a gente tem o sentimento, vai ser super fácil essa relação. E não, não vai ser. Então é natural que algumas pessoas escolham, seguirem a sua vida sozinhas. Elas não têm perspectiva de ter um relacionamento, de ter um casamento, de ter uma família, muitas delas acabam se filiando às suas amizades, né, viajando com um amigo, morando com um amigo. E esse estilo de vida funciona para essas pessoas. Só que como para a gente é difícil aceitar isso, né? Porque isso remete para a gente, lá do início do vídeo que eu falei, a esse contexto de fracasso, de que tem alguma coisa errada com você. Nossa, você é uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma mulher que trabalha, uma mulher gentil, altruísta, blá blá blá. Como assim você está sozinho? Nossa, você é um homem decente, um homem honrado, um homem trabalhador. Como assim ninguém te quer, né? Eu tenho um ponto de vista sobre isso, ou porque você tem as suas emoções comprometidas pelos seus traumas, pelas suas angústias, pelos seus sofrimentos, ou porque você não procura pessoas que realmente estejam disponíveis para você, né? Você procura pessoas que realmente estejam indisponíveis, né? Elas até querem ter uma relação, mas só como, né, entretenimento, ou de certa forma você é essa pessoa que não
está preparada realmente para um relacionamento. E falha da nossa parte reconhecer isso. A gente não consegue reconhecer isso. A gente insiste, não, eu estou pronta, eu sou uma pessoa boa. É mesmo? Você é uma pessoa boa? Você acha que isso sustenta uma relação? Não, mas eu tento fazer o meu melhor. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Mas isso não sustenta a relação. O amor e o afeto que vocês têm vão ser provados cotidianamente. E vocês precisam ter um propósito para além de só ter um filho, para além de construir uma casa, para além de. Precisa ter um propósito mais concreto, né, não para mudar o outro e torná-lo a personificação da sua idealização e fantasia, mas, né, construir uma relação com esse indivíduo, né, entendendo também as vivências dele ou dela. Olha como é difícil, né, e a gente julga que só: "Não, eu gosto dele, então é natural que essa relação flua, essa relação funcione", e não é bem assim, tá. Então a gente precisa pensar por esse aspecto também, que às vezes, seguir um pouco a nossa vida solitária vivendo, né, não deixando de viver. Em um dos vídeos eu falei exatamente isso, né, que enquanto a pessoa certa não vai aparecendo, eu não vou deixar de viver, eu vou continuar vivendo, né, eu não vou ser feliz a partir do momento que eu conhecer alguém, a partir do momento que eu tiver um relacionamento, eu já sou feliz, eu já vivo a minha vida, eu não vou passar a viver quando eu conhecer o meu parceiro ou a minha parceira, né. Então, tem pessoas que para elas funciona essa estratégia de correr atrás do seu objetivo, dos seus sonhos, viver a sua vida e lá nos seus 40, 50 anos, encontrar o seu amor e viver com ele. "Ah, Sabrina, mas é muito tempo". Tudo bem, mas não é melhor você encontrar o seu amor no meio do caminho, do que você parar o tempo todo para ficar tentando procurar em algum lugar? O quanto isso te dificulta e acaba fazendo com que você se afaste daquilo que já está previsto para você. Porque você dá uma paradinha e tenta encontrar em qualquer lugar, continua caminhando, continua seguindo a sua vida. A solidão não é o fim do mundo, né, a solidão não é uma determinação para você. Né, enquanto você está solitária, você está vivendo, você não está deixando de viver. E aí é esse o ponto desse vídeo. E por fim, esse vídeo vai ser bem curtinho, é interessante a gente levar em consideração que a solidão não é um dos piores cenários. Eu acho que difícil mesmo é a gente ter que se reconstruir depois de 10, 20 anos de relacionamento com alguém onde você percebe que não deu certo, né. Eu acho que a gente precisa estar muito consciente, quando a gente entra numa relação, tanto para respeitar os sentimentos dos outros, quanto para a gente entender que o outro ele não é uma extensão de nós, né? O outro não vai prever os nossos desejos e necessidades. Eu entendo que às vezes bate aquele medo, né, de ficar sozinho, ou mesmo de envelhecer e não compartilhar a vida com ninguém. Mas eu quero te lembrar justamente disso, né, de que ficar sozinho não é um dos piores cenários, né? Já se imaginou vivendo num relacionamento abandonada, né, abandonando seus ideais, se anulando, só para simplesmente dizer que você tem um relacionamento? Então isso é algo muito desastroso, né, ao ter que se reconstruir depois de anos de relacionamento, em que foi fracassado. E aí eu percebo a dificuldade de muitas pessoas se recompor, né, depois de anos de relacionamento. E o quanto elas passam anos em processo terapêutico para tentar se livrar daquela angústia, daquele sentimento de fracasso. Porque não era para dar errado o seu relacionamento, não era para vocês terem se separado, porque não era para, né? Porque, gente, o relacionamento ele é uma decisão. E infelizmente, quando o outro decide que é o fim, não há nada que possamos fazer. O outro ele não vai mudar de opinião ou de ideia porque simplesmente o amamos, né. O outro ele precisa se considerar, né, ele não vai insistir numa relação só porque, só para não nos magoar. Porque justamente o outro, ele não pode permanecer numa relação se anulando, porque ele não vai conseguir trazer o propósito do relacionamento, né, que é cuidar, zelar e amar, né. Então, quando um decide que a relação não vai funcionar mais, não existe nada do que possa ser feito para reconstruir essa relação, né. E aí eu vejo que, na maioria das vezes, num processo terapêutico, o paciente ele só procura ajuda quando, meio que tá pegando fogo as coisas, sabe, como um último suspiro, né, uma última possibilidade de resgatar o relacionamento. E aí passam anos lidando da maneira que sabe, da maneira que pode, da maneira que dá, anulando as suas emoções, seus sentimentos, eles vão cada vez mais impactando, influenciando, interferindo, e é como se fosse tenta colocar um morango podre perto dos morangos bons. Esse morango podre vai apodrecer os outros, vai intoxicar os outros. E os sentimentos ruins que guardamos dentro de nós, ele tem esse mesmo efeito de intoxicar, de poluir, né, de estragar a nossa parte boa. Mas isso acontece porque simplesmente a gente se anula. A gente anula o que a gente sentiu, a gente anula as nossas frustrações, os nossos traumas, e isso não contribui para o nosso desenvolvimento.
Isso, na visão terapêutica, é autossabotagem, né. Quanto mais eu me anulo, mais eu paro de me perceber. E aí eu perco a minha identidade, eu não sei quem eu sou e eu já não me sinto pertencente a nada, porque nada te representa. Não te representa porque te falta a referência para você, né, no sentido de: "Ah, fulano faz isso, eu vou fazer igual, fulano é assim, eu vou fazer igual". Então a gente anula as nossas percepções, a nossa identidade, o que a gente quer, com o exemplo do outro, né, porque pensar por conta própria, existir por conta própria é difícil, né, e a gente vai copiando o que o outro nos instrui. Então, perceber as nossas angústias, os nossos sentimentos, as nossas dores é doloroso, é difícil, né, então a gente vai seguindo a vida, se comparando com o outro, né, tomando referência do outro, pega e vê um blogueiro e copia, e essa visão da solidão é justamente uma construção social de fracasso, né, porque se você é sozinho, solitário, é sinônimo de que você é um fracassado, de que ninguém quer estar perto de você, de rejeição, né, de abandono. Então, não é bem assim, né, às vezes tá solitário porque é como você se sente bem, é quando você reflete sobre as suas questões, é quando só que, a solidão a gente paga um preço muito alto para estar sozinho, né, e às vezes é um preço que a gente, paga com muito esforço, só que a solidão ela precisa ser entendida. Eu gosto de estar solitário ou eu estou dessa forma porque eu não me sinto suficiente para ninguém, porque eu não me acho interessante, porque as pessoas me abandonaram, porque as pessoas só chegam perto de mim para tirar proveito, porque então assim, porque eu mesmo acabo me isolando, porque eu e com as minhas ações, as minhas atitudes afasto as pessoas. Então, a gente tem que ver vários aspectos dessa solidão que você sente, desse medo da solidão que você sente, tá bom? E é isso, vamos ficar por aqui hoje? Se você sente que esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta aqui embaixo, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem também. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, já me siga para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Até o próximo vídeo.